Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje um dia um pouco mais movimentado aí de agenda em relação a ontem. A gente teve a divulgação da ata do Copom pela manhã, temos dados de inflação da zona do euro, dados importantes também na Ásia. O Japão ali teve a sua decisão de política monetária. Vamos falar aqui de Brasil também, além da ata do Copom. A gente vai falar o que está preocupando os brasileiros nesse ano. Uma pesquisa mostrou que é o bolso, então a gente vai falar sobre isso. Mas também aí temos outras coisas importantes. O Brasil ocupa agora a 9ª posição no ranking de economias, aí, segundo o FMI, e outros assuntos aí ligados a petróleo que movimentaram bastante o mercado ontem também vão ser tratados com vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje aí saiu a notícia mais importante aí, que foi o FMI divulgando aí o PIB do mundo, né? A previsão do PIB. A gente voltou ao top 10 depois de muito tempo, depois de anos de austeridade fiscal, então é uma notícia para se comemorar. Mas temos também dados da balança comercial. Vamos falar também um pouco aí dessa pesquisa aí que mostrou que a maior preocupação do brasileiro é o bolso, então é importante a gente tratar e observar um pouco disso. Dados importantes no mundo, mas vamos começar, Débora, então, já mostrando a nossa agenda, tudo aí que nossos telespectadores vão enfrentar durante o dia? Olha, a gente começa a agenda com a decisão aí, meia-noite, né, da política monetária no Japão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando formos passar aí pela Ásia, mas a gente já adianta que a política monetária lá continua bem acomodatícia. No Brasil, a gente teve o IPC da FIPE, né, sendo aí divulgado às 5 horas da manhã da segunda quadricemana, então, a segunda semana do mês. Teve hoje coletiva de imprensa aí, com participação de dirigentes do Banco Central Europeu na Alemanha. Em seguida, às 7 horas da manhã, a gente teve o CPI, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor, sendo divulgados aí na zona do euro. Então, a gente vai falar sobre isso, até porque teve uma desaceleração importante por lá. Temos aí dados de IGPM também sendo divulgados, IGPM e IPCS sendo divulgados pela FGV. Em seguida, a gente teve a ata do Copom também às 8 horas da manhã aqui no Brasil, se puderem mudar aí para o pessoal de casa acompanhar com a gente a agenda, a ata do Copom, então a gente vai falar bastante também sobre isso. Outros discursos aí de dirigentes. Hoje a gente tem também uma agenda bem voltada para discursos de dirigentes dos bancos centrais, então a gente teve aí os dirigentes do Banco Central Europeu falando de manhã, também do Banco da Inglaterra às 10 horas. E a gente tem também o Roberto Campos Neto falando aqui no Brasil hoje e o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, que falou aí na sexta-feira, hoje participa de um evento e deve dar algum pitaco aí em relação à política monetária por lá. Durante o dia a gente tem aí outras divulgações de política monetária, então a gente tem a Colômbia aí divulgando seus juros, o Chile também, né? E no final do dia, às 10 horas da manhã, o Banco Popular da China, o Banco do Povo da China, que é o Banco Central de lá, define os juros das taxas de 1 e 5 anos. Então, isso também deve ficar no radar, mas já para o fim do dia, então deve impactar a gente amanhã. Então, uma agenda um pouco mais movimentada. Ontem a agenda estava muito enxuta, a partir dessa terça-feira a gente começa a ter algumas divulgações, na verdade, mais importantes, mas aqui ainda, né, numa semana com um ritmo um pouco mais lento, né? Então, isso é esperado, inclusive, que o ritmo vá diminuindo ao longo da semana. Ontem foi um dia aí de uma liquidez mais enxuta, principalmente no mercado cambial, mas pelo menos hoje a gente tem mais divulgações de indicadores aí acontecendo ao longo do dia. Vamos então já para a notícia do nosso site, Débora, porque aqui está tudo o que vocês precisam entender, todas as preocupações do mercado, tudo que vocês vão enfrentar no dia. Claro que a Débora vai explicar para vocês daqui a pouco tudo isso, né? Mas aqui está a notícia do nosso site. A gente teve dados importantes, né, no nosso Giro do Mundo, que vai começar agora, da zona do euro, né? Então, vamos começar a mostrar esses índices aí, que são justamente a inflação, né, o CPI da zona do euro. Pode colocar aqui o gráfico aqui na nossa tela, né? Então, Débora, o que a gente teve aí de resultado aí em relação a isso? Olha, lá na zona do euro, né, a gente estava com essa expectativa pela divulgação do índice de preços ao consumidor. Isso mexeu bastante com as bolsas por lá, inclusive elas
transitaram para o terreno positivo durante a manhã, o estoque 600, que aí reúne ações de 17 países da Europa, estava operando positivo. O DAX alemão conseguiu também transitar para o terreno positivo, isso porque o índice de preços ao consumidor, a inflação da zona do euro, ficou abaixo do esperado. Então, quando a gente olha a variação mensal, né, em relação ao mês passado, que a gente está olhando novembro, então novembro versus outubro aí, a gente teve uma variação mensal de 0,60, então uma deflação de 0,60, né, os preços caíram ali num geral 0,60. A projeção era que fosse uma queda de 0,5%, então a queda foi inclusive maior que a esperada e veio aí de uma alta de 0,10. Então aqui a gente já vê um movimento de desaceleração. Isso a gente vê também no acumulado em 12 meses. A inflação no mês passado estava em 2,72, a expectativa é que ficasse em 2,62 e ela ficou, né, aí em 2,21, bem abaixo do esperado aí a inflação acumulada. Quando a gente vai para os núcleos, né, que são aqueles preços, né, o núcleo do CPI, aí quando a gente fala, é a exclusão dos preços mais voláteis, então alimentos e energias, inclusive ali na zona do euro, preços energéticos, na verdade, na zona do euro eles inclusive têm um índice que tira outros preços, como o tabaco, enfim, mas esse é o núcleo só excluindo os preços mais voláteis, que no caso aí normalmente são preços de bens energéticos e também aí dos preços de alimentos. Então, no mês passado, a variação foi de 0,20, a expectativa para esse mês era a queda de 0,60, essa queda no núcleo se confirmou, o que levou o núcleo anual, então comparação ano a ano aí, a uma variação de 3,60, em linha com o que esperava o mercado, mas em desaceleração em relação ao mês passado, que o núcleo tinha ficado na variação anual 4,20. Tá? Então, quando a gente olha o gráfico, inclusive do índice de preços ao consumidor ao longo do ano, né? Então, a gente tem um gráfico aí para vocês, que é uma linha aí que vai mostrando como é que se comportou essa inflação anual. Tá? Então, aqui a gente está falando do mês contra o mês do ano anterior. A gente vê que a gente tem uma desaceleração bem importante na inflação da zona do euro acontecendo nesse ano. Inclusive, a gente sai de um patamar aí de 9,20% e chega a 2,40%. Está dentro aí, inclusive, da projeção. Mas a gente vê que há uma desaceleração bem importante, né, acontecendo ao longo do ano todo. Ela, inclusive, tem uma aceleração a partir de maio. E agora ela chega aí numa variação anual, então aí novembro contra novembro, e aqui a gente está falando de dezembro contra dezembro, então a gente está falando de uma variação ano a ano, mas aí uma desaceleração importante. Isso deve, inclusive, reforçar aquele ponto que já vem sendo ventilado ali no Banco Central Europeu, de não só pausa no aperto monetário, então no aumento dos juros por lá, que já vem acontecendo, mas também cortes antecipados que podem ocorrer a partir de janeiro. E por isso as bolsas, inclusive, quando esses dados saíram, elas tomaram um fôlego e foram todas para o terreno positivo em bloco, puxadas aí pelo DAX alemão, que é o principal índice da Alemanha. Bem, a Europa conseguiu o que queria, né? Quase matou a economia dela, né? Não está crescendo nada, mas a inflação conseguiu chegar aí para dentro da meta estipulada, né? Agora está na hora dela resolver outros problemas, né? Voltar a crescer um pouco mais. Os dados da Europa estão muito preocupantes, né? Vamos ver o que vai ser agora. Então vamos já para a Ásia, né? Porque depois de tudo isso, né? Então a gente deve ter repercussões nos mercados mundiais, né? Tudo aí que está acontecendo, né? Esses efeitos, então a possibilidade agora de aumento da taxa de juros na Europa é quase ínfima, né? Então agora provavelmente a tendência é de uma queda na taxa de juros, né? Então o que isso influenciou no resto do mundo, Débora? Olha, lá na Ásia, o que pesou bastante hoje foi a decisão de política monetária do Japão. O Japão ele tem uma política monetária bem, que a gente fala até ultra-acomodatícia, bem acomodada, porque por lá as taxas de juros são negativas. Então, elas continuaram negativas, a taxa de juros foi mantida, nada mudou por lá. Isso já era bem esperado, né? Veio conforme aí, bem em linha com o que o mercado esperava. Mas o Nikkei 225 reagiu mesmo assim. Ontem o Nikkei caiu bastante por uma série de fatores, inclusive aí a realização dos ganhos. Hoje o Nikkei 225 volta a subir,
né? Então, fechou aí com 1,41% de ganho, liderou os ganhos lá na Ásia, inclusive se descolou de muitas bolsas que fecharam no negativo, como foi o caso do Hang Seng. O Hang Seng caiu bastante pressionado por incorporadoras chinesas que voltaram para o radar. Então, hoje um dia mais positivo em algumas bolsas asiáticas, puxadas aí principalmente por esse otimismo no Japão. Então, o Japão conseguiu não só acompanhar o movimento de ontem, que foi majoritariamente positivo entre as bolsas globais, mas também teve um impulso extra aí mais doméstico, né, ligado à economia japonesa, que foi em resposta a essa manutenção de juros, não houve nenhuma mudança na política monetária, e por isso aí o Nikkei 225 liderou os ganhos com 1,41 de alta. Vamos então agora para o Brasilzão, né, porque todo mundo do mercado estava esperando a ata, né, como se fosse mudar muita coisa, né, porque a ata só reforçou, né, mesmo o que já estava no comunicado, né. Então, a ata é um pouco diferente porque a ata ela tem que mostrar, inclusive, algumas justificativas um pouco mais robustas sobre o porquê de tomar as decisões. Então, ela é um pouco mais longa que o próprio comunicado que sai no dia que você tem a divulgação da taxa Selic em si, né? Ela sempre sai alguns dias depois, né? Então, a ata foi divulgada, né? Então, você vê aí que ela reforçou aí, né, a necessidade que o Banco Central observa de cair só 0,5 pontos percentuais por reunião. Então, manter o ritmo de queda da taxa Selic nas próximas reuniões não vai acelerar, mesmo com alguns agentes econômicos já começando a fazer alguma certa pressão sobre isso, porque a inflação está bem abaixo do que esses agentes econômicos acreditavam, mas o Banco Central ainda reforça essa necessidade, né? Ele até coloca vamos dizer assim, uma leve possibilidade se você tiver uma dinâmica inflacionária menor, uma dinâmica inflacionária com menos pressões de alimentos, com menos pressões de combustíveis, que pode acelerar, mas está bem longe do radar essa questão aí de uma aceleração aí do corte da taxa de Selic, né? No resto vem aquele manual copia e cola de sempre, né? Observar riscos fiscais, estamos observando o cenário internacional, que agora está mais propenso à queda de taxa de juros, todo aquele copia e cola de sempre aí que a gente já sabe, né, Débora? Exatamente, e surpreendeu ninguém aí, a ata do Copom, porque ela reforçou justamente aquele comunicado que aconteceu depois da reunião. Então, nada novo sob o sol da ata do Copom, inclusive com muitos aspectos que a gente vê todas as reuniões aí, em todas as atas. E parece que tem alguma coisa preocupando os brasileiros, né? Segundo uma pesquisa que foi feita aí recentemente, na verdade foi feita aí por uma fintech, inclusive, que mostrou que a falta do dinheiro tem sido a maior preocupação dos brasileiros, né? Esse é um problema do capitalismo, né? Quando você não tem dinheiro, você não consegue viver, né? Você precisa comprar alimentos, pagar contas, aluguel, tom de morar, essas coisas chatas, né? Que bilionários e pessoas mais ricas não têm necessidade, mas o brasileiro, sim, com certeza sempre tem a questão de falta de dinheiro como fonte de preocupação, né? A gente tem, inclusive, né, Débora, você montou para a gente aí um infográfico bem interessante mostrando aí alguns aspectos da pesquisa. Vamos colocar aqui na tela para você já começar a discutir melhor sobre tudo isso? A falta de dinheiro foi a maior fonte de preocupação aí dos brasileiros. Ficou na frente de família, 17% dos respondentes falou que a maior fonte de preocupação seria família, 13% saúde, 8% trabalho, mas o dinheiro dominou aí a fonte de preocupações, com 54% dos respondentes apontando aí o dinheiro como maior fonte de preocupação. Nessa pesquisa, a maior parte das pessoas entrevistadas, inclusive, ganham até 2 salários mínimos. Então, aí foi a maioria dos respondentes também, com 71%. 71% também dos entrevistados são aqueles afetados emocionalmente por problemas financeiros. Então, apontaram aí que os problemas financeiros trouxeram aí algum aspecto emocional, alguma afetação emocional, e 20%, inclusive, disseram ter desenvolvido doenças físicas por conta da falta do dinheiro. Mas não para por aí, né? Porque a gente tem aí outros indicadores para mostrar para vocês, como, por exemplo, o que dentro, né, dessa falta de dinheiro traz preocupação. Então, se puderem colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. Perfeito. Entre os principais problemas apontados pelos entrevistados, 53% ansiedade por conta da falta do dinheiro, insônia, 41%, problemas de relacionamentos com amigos, familiares e parceiros, 15%,
por conta de dinheiro aí, problemas de saúde 11%. Então o brasileiro está aí não dormindo e ansioso por conta de falta de dinheiro. E apenas 36% dos entrevistados responderam que os rendimentos são suficientes para pagar todas as despesas. E aí é uma pequena parcela, porque 55% dos entrevistados apontaram que o principal problema é não ter dinheiro de emergência, então, para algum acidente, problema de saúde, algo que a gente já tinha até falado aqui, né, quando a gente fez trouxe uma outra pesquisa que mostra que o brasileiro, né, na sua maioria, não tem reserva de emergência, também não tem aí como ter uma reserva de previdência fora do INSS, então esse problema volta aqui, né, 55% dos entrevistados falando que não tem, que isso também traz uma preocupação, que tem esse problema, e 42% disseram que não tem dinheiro suficiente para pagar as contas do mês e que essa é a maior fonte de preocupação. Então aqui, né, brasileiros tendo aí um problema financeiro mesmo, atrapalhando as suas vidas, vamos pensar assim. Isso também mexe um pouco com a percepção de outros pontos, né, em relação ao país. Mas aqui a gente vê que o brasileiro, como o André falou, problemas do capitalismo, né, o brasileiro aí vê a falta de dinheiro como principal ponto aí de ansiedade, insônia e até problemas físicos, né? Ansiedade, insônia, conheço bem essas situações aí. Doutorado também gera esses problemas aí, viu, gente? Né? Falta de dinheiro, esse doutorado também gera tudo isso. Vamos falar agora um pouco da balança comercial, né? Que você teve os dados dos 15 primeiros meses, dos 15 primeiros dias de dezembro, né? Foram colocados aí. E a gente tem, então, que o saldo, até esse momento, ou seja, o saldo até faltando 15 dias para o fechamento do ano, ele já está bem melhor do que aquele que a gente já observou no ano de 2022 inteiro. A gente tem, ainda está um pouquinho abaixo das exportações, o volume exportado está um pouquinho abaixo do que a gente registrou no ano passado, mas deve superar, o volume de exportações deve superar aquele que a gente teve no ano passado. A gente teve que até esse momento, no ano, já foi exportado 326,2 bilhões de dólares. Ano passado a gente teve, ao final do ano, 334,13 bilhões de dólares sendo exportados. A gente tem um volume de importação bem menor. A gente tem aí que foi importado 272 bilhões de dólares. Nesse momento você tem que 232 bilhões de dólares foram importados, e o saldo nem se compara. O saldo ele é com um volume bem surpreendente, né? E o mais importante, o mais interessante é que a expectativa, que já era otimista, ela esperava que ao final do ano a gente batesse 90 bilhões. A gente já chegou em 94 bilhões, se manter o recorde a gente pode chegar perto dos 100 bilhões, então esse aí provavelmente vai ser um dos motores do PIB aí nesse ano, né? Se a gente pegar só pela ótica do consumo, né? Então a gente está exportando bastante, e desse mês aí de dezembro, o mais interessante é que aumentou a exportação das indústrias também, principalmente a indústria extrativa, né? Petróleo, a gente vai falar agora, né? Gás natural apareceu também no radar pela primeira vez aí, em muito tempo aí, quando a gente observa, né, a pesquisa inteira, né? Mas a gente tem uma situação muito boa da balança comercial brasileira. A gente está vendendo muito para o mundo aí, né? Deve ser o tal do Lula da sorte, né? Aquele gnominho que todo mundo mostra, né? Até porque a gente vai falar do PIB daqui a pouco, né? Então deve ser isso, né? Deve ser mera sorte que está acontecendo, né? Deve ser coincidência, sorte, tudo isso que é atribuído aí a esse ano, né? Mas a gente tem também outra coincidência e outra sorte, porque o Brasil voltou para o top 10, né, segundo o FMI, entre as maiores economias, né, ocupa o 9º lugar, mas voltou aí para o radar, coisa que a gente não via, né? A gente chegou a ser 6ª economia do mundo, né? Não sei se vai ser difícil a gente voltar a esse topo, a esse ranking aí, em pouco tempo, né? Vamos colocar aqui o top 10 aí das economias do mundo para ver como que está o Brasil, né? Que nem me sentiram agora em programa esportivo, né? Para mostrar a tabela aí, para ver como está a classificação do mundo, né? Mas a gente já chegou a ser o 6º, né? É difícil hoje a gente ser o 6º, porque Itália e França provavelmente a gente consegue superar em alguns anos, né? Até porque a gente sabe como está a situação da Europa. A situação da Europa está muito complicada, o crescimento econômico europeu está muito baixo, e o PIB da Itália e da França não são tão diferentes do que você tem aqui do PIB brasileiro em dólares, né? Mas o 6º já está difícil. Por quê?
A gente tem em primeiro lugar os Estados Unidos, em segundo lugar a China, em terceiro lugar a Alemanha, e ainda tem uma bela diferença ainda entre relação a China e Estados Unidos, então não vai ser tão no curto prazo que você vai ter a China ultrapassando os Estados Unidos. Está chegando cada vez mais perto? Está chegando cada vez mais perto. Mas você ainda vai demorar um certo tempo para isso. Você tem a Alemanha, o Japão e a Índia, que está crescendo que nem um foguete, né? A Índia que, alguns anos atrás, ninguém falava sobre a Índia, né? Então, ela já é a quinta maior economia do mundo, com tendência de rapidamente, né? Até nos próximos anos, talvez, já pegar a quarta posição, né? De quarta maior economia do mundo. Então, a gente tem 3 países do BRICS fazendo parte aí do top 10 de economias globais, né? Então, aquele G7 já, o clássico, né? Que Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá ainda continuam, né? No G7 e tal, mas os 3 do BRICS já estão embolando bastante essa situação. Então, a gente está com um crescimento econômico considerável, a gente tem previsão de crescimento econômico para o próximo ano, vamos ver como se desenrola, né? A gente cresceu 3,2%, vai crescer mais de 3% esse ano, isso é muito importante. Se a gente continuar, tiver um bom ritmo, a gente consegue melhorar ainda mais a situação. Saímos do top 10 justamente quando começamos o período de austeridade. No segundo governo Dilma, com o Levi Mãos de Tesouro, começou a fazer aquele monte de corte lá, porque aí a agenda do mercado financeiro prevaleceu e aconteceu tudo o que aconteceu no segundo governo Dilma. Aí vem Michel Temer, vem Paulo Guedes e Bolsonaro, a gente chegou a cair para a 12ª, 13ª economia do mundo e voltamos ao top 10 agora, Débora. E uma boa notícia, né? Que bom que estamos voltando e que consigamos aí subir mais posições aí de crescimento do nosso PIB. E a gente vai falar de um ponto importante agora, antes do nosso giro de mercado, que tem a ver com os preços do petróleo, justamente porque ontem o petróleo subiu mais de 2%, hoje, inclusive, continua em alta, e justamente foram os conflitos ali no Mar Vermelho que fizeram com que o preço subisse tanto ontem. Então, a gente teve essa alta, isso acabou, inclusive, impulsionando as ações ligadas a petróleo aqui e em outras bolsas, mas a gente vai explicar um pouquinho aí desses conflitos em torno do Mar Vermelho e nesse importante canal, que é o Canal de Suez, né? E a gente vai explicar aí para vocês o que aconteceu rapidamente aí, porque foi até um assunto bastante desenvolvido e discutido no ICL Notícias primeira edição. Então aqui a gente vai falar mais, inclusive, como isso está afetando e pode afetar os preços do petróleo. Então a gente tem aí o mapa, esse mapa é da Bloomberg, né, que mostra incidentes entre 19 de novembro e 18 de dezembro, né, incluindo aí tentativas de ataques e onde elas ocorreram. Então, a gente vê que a grande concentração dos ataques acontecem ali perto realmente do Iêmen. E ontem a gente teve o ataque ali a um navio, esse ataque foi atribuído ao grupo armado do Iêmen. E a gente tem esse ataque acontecendo em um navio ali no Mar Vermelho. Isso trouxe bastante preocupação, porque para quem não lembra, né, o Canal de Suez ele é muito importante, passa por ali um escoamento de produtos aí bastante importantes, né? E quem não lembra, no ano de 2021, a gente teve aquele navio que quebrou ali no canal, inclusive, da Ever Given, né? Que trouxe ali um congestionamento e os navios ficaram parados ali, isso trouxe uma implicação bem importante. Então, o mercado já está preocupado, né? Isso já aumentou as preocupações do mercado justamente por essa importância do canal, por onde passam aí mercadorias e também o petróleo. Quando a gente olha petróleo aí, né, a gente está falando basicamente de 12% do comércio mundial passando por essa região. Então, é uma região bastante importante, né, para essa movimentação. E aí, inclusive, ontem as preocupações começaram a aumentar em relação à mudança de rota. Os navios estão tentando evitar a região justamente com medo dos ataques, então uma mudança de rota poderia trazer outras implicações aí para a circulação das mercadorias e do petróleo. E aí ontem mesmo, né, a gente teve o porta-voz aí desse grupo do Iêmen falando que o objetivo aí e os alvos são os navios que levam, navios israelenses ou que levam ali mercadorias para Israel,
que desde que os radares estejam ligados e esteja tudo certo, os navios vão passar, mas isso é uma preocupação aí bastante grande, porque realmente traz essa preocupação não só em relação às rotas, mas em relação aos ataques. Então, a gente vê justamente essa concentração e pode ter um impedimento, né, dessa passagem dos navios. Isso fez com que o petróleo avançasse e escalasse ontem os preços de uma forma bastante intensa. Hoje, então, eu vou já colocar aqui o giro de mercado. A gente vê o petróleo em alta ainda, né? Então, o petróleo hoje sobe 0,55%. Inclusive já subiu mais pela manhã, mas ele é operado ali perto dos $78 por barril, ainda abaixo daquele patamar psicológico de $80, mas esse conflito, e caso a gente tenha uma escalada ou envolvimento de outros países aí, inclusive países importantes na produção do petróleo, isso pode inclusive trazer uma alta até maior para o preço do petróleo. Então, algo para ficar no radar, mas hoje o petróleo sobe numa intensidade menor, ainda com essas preocupações aí em vista, né? Mas a gente tem o petróleo negociado aí a $78 por barril agora. O Ibovespa acaba sendo puxado, inclusive, por isso. Ontem o preço do petróleo subiu bastante, isso acabou puxando as ações da Petrobras para cima, mas não só as ações da Petrobras. A gente teve um otimismo generalizado com as ações ligadas às commodities, então a gente viu o CSN, Vale subindo junto, justamente porque teve um otimismo geral e o preço do minério de ferro caiu ontem. Então, realmente foi por essa puxada mesmo do preço do petróleo que outras ações ligadas às commodities responderam. Então, até um ponto importante para a gente falar, porque é um movimento não tão esperado, principalmente num dia que o minério de ferro cai tanto. Então, hoje a gente deve continuar vendo esse impacto e outros setores também tendo aí uma puxada num otimismo com a nossa Bolsa, que ontem bateu recorde, fechou em 131.083 pontos e hoje continua batendo, porque está em 131.833 pontos. Então, a gente tem um momento bem positivo para a nossa Bolsa. Os mercados eles estão olhando bastante, inclusive mercados globais, olhando bastante para o Brasil entre os emergentes, porque a nossa Bolsa ainda está descontada aí de tudo que caiu nos anos anteriores. O Nikkei 225, como eu falei, fechou em alta hoje, uma alta aí puxada pela decisão de política monetária. O Xangai Composto ficou bem perto do 0 a 0, então ali por conta das preocupações em relação às incorporadoras chinesas, o Xangai Composto não conseguiu ter fôlego ali para fechar muito positivo, e quem foi mais impactado, inclusive pelo peso que tem na bolsa da negociação dessas incorporadoras, foi o Hang Seng. Então o Xangai Composto ficou muito estável. O dólar hoje cai, negociado a R$ 4,87, cai aí 0,51% agora. Então, a gente tem esse movimento de queda do dólar frente ao real e frente aos pares medidos pelo DXY. A gente vê aí o DXY caindo 0,20%, mas a desvalorização do dólar frente ao real, ou a valorização do real frente ao dólar, é mais acelerada hoje. A gente vê aí, inclusive, o dólar caindo mais aqui justamente por conta do preço das commodities. Isso normalmente faz com que o real se valorize. Então, um dia aí também de valorização para o real. A gente não tem... agora temos. Eu ia falar que a gente ainda não tem a abertura de Nova York, mas o S&P deveria abrir em alta, era isso que eu ia falar. Então, ele está aí mostrado em alta para vocês, também puxado aí bastante pelo setor de energia. Tá? Então, assim como aconteceu ontem e aconteceu aqui no Brasil, o S&P é o que tem o maior peso de energia, principalmente ligado a petróleo e gás. Então, é o que está subindo aí em Nova York, por enquanto. Débora, hoje tem estreia aqui no ICL, sabia? Boa notícia. Temos estreia aí hoje a partir das 5 horas da tarde para todo mundo que é aluno, né, do Instituto Conhecimento Liberta. Vai ter estreia do curso do Jones Manuel, o Partido dos Panteras Negras. Então, imperdível, né? Quem conhece o Jones Manuel, uma pessoa bem famosa aí nas redes sociais, né? Ele vai ter esse curso que foi gravado aí, imperdível. Então, hoje, a partir das 5 horas da tarde, você já pode começar a fazer, então, esse curso aí com o Jones Manuel. Então, vale a pena, tá bom, gente? Lá só para nossos alunos, obviamente, né? Então, se você ainda não é aluno, se inscreva aí no site, né? E faça aquele teste que você tem 15 dias para aproveitar. E aproveita, já vê o curso do Jones Manuel, gostou? Já fica aluno para sempre aí com a gente, tá bom? Também queria pedir para vocês continuarem aqui na nossa programação, que às 5 horas da tarde a gente tem o Rolê ICL
com o William De Luca, né? 6 horas da tarde, a gente já tem o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla de Chico Sainz, Chico Pinheiro e a Gabi Varela. E às 7h30 da noite a gente tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Calerron. Então, até às 8h30 da noite tem bastante programação para vocês, tá bom, gente? E para quem não sabe, tem curso do André também lá no ICL, viu? Então, se você não se inscreveu, se inscreva porque tem curso de economia dele. E amanhã a gente está de volta às 7 horas da manhã, com toda a programação que vocês já conhecem. Eu desperto às 7 horas da manhã, depois tem o ICL Notícias, primeira edição, e a gente tem o Em Detalhes em seguida, né, Nossa, me deu um branco. 10h30, gente. E 11 horas a gente aqui, Mercado e Investimentos, para trazer as atualizações do que está mexendo com o nosso bolso, que deve influenciar o mercado, seus investimentos e todos os assuntos econômicos que estão pautando o dia. Então, um beijo e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Turma, que aula forte que a gente teve com o Eduardo Marinho. Não teve uma pessoa que não saiu sacudida, mexida e transformada. Foi essa, não foi a nossa promessa, que seria uma aula transformadora? E foi muito transformadora. Muita gente pedindo para poder assistir de novo, algumas pessoas que não conseguiram assistir, pedindo para ter a chance de assistir e se juntar às dezenas de milhares de pessoas que assistiram a aula. A boa notícia para vocês é que a gente resolveu liberar o replay para você assistir e no final também os presentes, né, para quem resolver fazer parte da comunidade ICL. Agora, a notícia que não é tão boa é que está acabando o prazo do replay. Então clica agora mesmo, aproveita que você teve tempo aí de assistir esse vídeo, clica agora e assiste essa aula que você não vai se arrepender. Um abraço. Depois comenta o que você achou. Tenho certeza que vai ser muito bacana ouvir os seus comentários também.